Fala, povo esgotado, povo cansado. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tá cansadinho? Tá cansadinha? Tá osso, né? Daqui a pouco passa, daqui a pouco a gente vai ter um tempo para respirar aí, tá? Aguenta a mão, a gente vai puxar só mais um pouquinho, daqui a pouco a gente para respirar, que estamos precisando, a gente merece, né? Estamos trabalhando muito. Galera, é o seguinte, ó, mais um rolê nosso aqui, História do Brasil, aula 28. Nessa aula 28, a gente continua falando do Império, vou explicar por quê. A gente vai fazer um arremate, nós vamos amarrar o pacote, tá? Nós vamos falar de cultura no século XIX, sociedade no século XIX, tá? Na última aula, se você lembrar, a gente estava vindo aí falando, assim, teve um golpe, né? Teve a proclamação da República no 15 de novembro e já começou a República. Só que a gente vai fazer meio que um balanço hoje aqui para tentar entender esse período tão importante. Você vai ver que muita coisa do que você acha hoje, muita coisa que você pensa hoje aí sobre o que é ser brasileiro, sobre identidade nacional, a nossa cultura, está sendo bolada aqui. E hoje você até dá uma escorregada na rodinha aí, reproduzindo algumas coisas aqui que a gente deve repensar e refletir melhor sobre. Peraí que eu perdi meu passador. Tá aqui. Seguinte, ó, o retomando aqui, eu vou só avisar onde a gente está, porque o primeiro tópico dessa aula vai ser uma espécie de um resumo do que aconteceu. Então, só para ver se a tua anotação está certinha, se você está vindo do lugar correto aí. Nas duas últimas aulas, aí, nas três últimas aulas, nós falamos do fim da escravidão, da luta pela abolição, né, com o movimento social e tudo. Falei de todo o processo, de todos os detalhes, deixei uma aula de aprofundamento para vocês. E depois nós falamos ali da crise, né, e da decadência do Império, das questões que enfraquecem a monarquia e ao mesmo tempo abrem espaço, né, para um movimento republicano. E aí rolou um golpe lá, né, dos militares, mas junto com a elite, com a camada média ali e tal. Nós paramos nesse golpe. Mas agora a gente precisa fazer uma retomada aí para ver o que ficou do Império, né? Então o objetivo hoje é fazer um balanço, né, do Império, desse legado que o Império deixa, afinal de contas um país foi construído, compreender os elementos culturais que integravam as tentativas de construção de uma identidade nacional e identificar manifestações culturais, inclusive populares, né, durante o Império no século XIX. Para isso, 4 passos aqui a gente vai dar hoje. Primeiro, quero falar do legado do Império, fazer um resuminho aí das principais coisas que aconteceram e o que ficou pra gente. Depois eu quero falar do tal do romantismo, do ponto de vista da história. O que é o romantismo na Europa, né? A fonte do romantismo, o que está rolando? Quais são as principais características do movimento lá, o que isso tem a ver com nacionalismo, com identidade, a gente vai falar disso. Depois eu quero falar para vocês da inovação, né, da adaptação brasileira aí, o indianismo e a invenção da identidade nacional, isso que você acha que é natural, tal, foi inventado, eu vou explicar como isso aconteceu. E depois a gente fala de cultura popular. Felizmente a cultura popular também funciona como um cimento aí nessa identidade nacional. Tá bom? Esses são os 4 pontos aí que a gente vai percorrer nos próximos minutinhos. Pois bem, o legado do Império. Lembrando que o Império, né, nós tivemos aí pelo menos 3 momentos importantes, né? Pode ser subdividido, mas assim, nós tivemos o primeiro reinado, Dom Pedro I, o período da regência, de 1831 a 1840, e o período do segundo reinado, 1840 a 1889. Eu sempre fico lembrando essas datas aqui para vocês, eu sou obrigado a saber as datas, né? Vocês vão se acostumando com elas, porque aí a hora que você está lá no vestibular, você lê uma questão, vê um autor, um texto, estava acontecendo isso. Então a gente tem que ir acostumando, né? Eu sempre falo para vocês que não precisa decorar as datas, mas a gente tem que ter uma noção temporal. Então, durante esse período aqui, ó, de 1822 a 1889, se você for ver, não foi um período tão longo assim, né? Mas aconteceu muita coisa, né? Aconteceu muita coisa nesse período. Só para você ter uma ideia, assim, desde ali, se você pegar um pouco antes da vida do Dom João, Brasil 1815 vira Reino Unido de Portugal e Algarves. Em 1822, com a independência, a gente cria um aparelho de Estado, né, oficial. Surge um país, surge um Estado nacional. E ao mesmo tempo que você tem ali o surgimento de um Estado nacional, também há uma consolidação do nosso território.
tem ali, depois de toda a luta pela independência, fazer a Constituição, aí logo depois você tem uma guerra ali da Cisplatina. Então o Brasil está tentando consolidar suas fronteiras, mostrar para os vizinhos que nós também temos interesses, né? E aí no caso você tem até guerras envolvendo isso. Nós falamos das guerras do Prata, né? A mais famosa, a mais sangrenta delas, a Guerra do Paraguai. O que é a Guerra do Paraguai? É o Brasil mostrando ali, ó, isso aqui é meu, é teu, brigando e tal. Ou seja, surge um país, se consolida um Estado nacional, com Constituição, com Parlamento, com quarto poder, com todos aqueles detalhes que a gente já viu, né? E consolidação, inclusive, do nosso território. Mantém a unidade ali, principalmente no período regencial, isso foi importante. Você sabe que foi a ferro, fogo e sangue, né? Para não falar outras coisas. E o Brasil desenvolve durante o Império também, principalmente no período do café, o Brasil tem uma modernização da sua economia, tocada pelo café. Eu falei para vocês que essa modernização também é considerada uma modernização conservadora, já que ao mesmo tempo que chega luz elétrica, fotografia, bonde, estrada de ferro, né, o trem e tal, tudo isso mantém a monocultura, latifúndio, a escravidão. Então uma modernização conservadora. O grande símbolo dessa época aí, com certeza o Barão de Mauá. Se forma uma elite também, uma elite que vem aí desde o período colonial, mas que agora se configura, principalmente na segunda metade do século XIX, uma elite proprietária de terra, mas acima de tudo cafeicultora. Essa elite cafeicultora a gente tem que ficar de olho nela, porque a República tem muito a ver com ela aqui na sequência, né? E também outras coisas, por exemplo, deixa eu tirar a garrafa aqui, senão não vê nada. Aqui. A imigração, então no século XIX também, já que a gente vai falar de cultura e sociedade, cara, tá vindo gente de fora, vem ideias de fora, vem outros elementos culturais também, o Brasil vai recebendo, né? Então você tem ali o projeto da imigração tocado pelos fazendeiros, naquele rolê de acabar com a escravidão ou não e tal, depois o próprio governo incentivando a vinda de imigrantes europeus, que era a preferência, né? E não podemos esquecer também do legado da escravidão e da abolição. Então se liga, quando fala de legado, que está deixando alguma coisa, não significa que é algo positivo. Não entenda como uma herança, algo positivo, né? Uma herança pode ser ruim também, um legado pode ser ruim. O Império deixou algumas coisas, deixou algumas estruturas, deixou algumas marcas. Entre essas marcas, a própria escravidão, que vem desde o período colonial. Mas também no último ano, ali, né, nos 48 do segundo tempo, também foi o Estado brasileiro, também foi o Império que aboliu a escravidão. E também é importante isso, o reconhecimento do Estado do fim da escravidão, da abolição. Tudo bem? Então nós temos esse cenário aqui. Está aqui Pedro II, cansadinho, bonitinho. Aqui a bandeira imperial, com raminho de café e tal. Tudo. Depois vocês vão ver que nós vamos trocar o símbolo do meio aqui para poder fazer a bandeira da República, né? Só que é o seguinte, se você contar tudo isso daqui, está faltando uma coisa aí. E o Dom Pedro faz até um concurso para, por exemplo, para contar a história do Brasil. Falta responder a pergunta do que é ser brasileiro. Até hoje a gente fala disso, né? Mas imagina nessa época. Tá certo, consolidou o Estado, aconteceu tudo isso e tal. Mas o que é ser brasileiro? Onde está a nossa cultura? Onde está a nossa história? Onde está a nossa referência, né? E aí a gente vai para essa missão da construção da identidade nacional. Para entender isso a gente precisa pegar o romantismo. Então vamos olhar o romantismo da seguinte forma. O romantismo é um fenômeno aí do século XIX. Século XIX, basicamente, junto com o nacionalismo. Romantismo e nacionalismo estão juntinhos aí no século XIX. Qual que é a fonte desse movimento, do que eu estou chamando de romantismo, antes de eu falar das principais características? A fonte é a Europa, principalmente ali a França, né? A Europa de um modo geral. A Europa do século XIX, então, esse movimento do romantismo está ligado às revoluções burguesas, ele está ligado aos liberalismos, liberalismo político, econômico, jurídico, tudo aquilo que a gente estava trabalhando em história geral. Nós não tivemos ainda, depende do momento que você está assistindo o vídeo, mas nós não tivemos ainda a aula de nacionalismo e liberalismo para falar do romantismo e tal em história geral. Mas vou dar uma explicaçãozinha para vocês. O romantismo está ligado ao nacionalismo, liberalismo, revoluções burguesas,
O que o romantismo valoriza? Quais são as principais características? O romantismo ele valoriza o indivíduo. Você pode reparar pela literatura, todos os exemplos que eu vou dar, as características aqui. Vai lembrando de obras que você já leu. Valoriza o indivíduo, valoriza a liberdade, valoriza o racionalismo, a racionalidade, valoriza a pátria, a nação, por isso que ele não está separado do nacionalismo, a ideia de pertencimento, então você é dessa pátria, dessa nação, somos filhos da mesma pátria, então a gente é irmão de pátria. Há uma ideia de pertencimento entre a gente. Essa ideia de pertencimento vem de alguns laços. A língua que a gente fala, a música que a gente escuta, o que a gente come, né? Alguns traços comuns aí da nossa cultura que dá liga. Principalmente um passado comum. A gente conta uma mesma história. Ó, somos um povo que está vindo daqui, está chegando ali, ou pelo menos está caminhando para ali. Nós temos um passado comum, alguns símbolos comuns, alguns heróis comuns. O romantismo ele vai construindo essa ideia, né? E alguns feitos históricos, né? Todos esses símbolos e tudo isso. A história tem uma contribuição muito importante para isso. Vai construindo ali uma idealização de um povo, de um passado comum. Por isso que o romantismo e o nacionalismo estão bem pertinho aí. Tem que tomar cuidado, né, com esses movimentos, porque exagerado a gente sabe o que acontece. Mas assim, romantismo e nacionalismo estão lá na Europa, estão construindo o que é ser francês, e também vamos ter que pensar o que é ser brasileiro, né? Mas vários países estão pensando o que é ser daquela nação, o que é ser filho daquela pátria, o que está ligando aquelas pessoas, né? Qual é a história que eles estão contando juntas. Bom, agora olha o caso do Brasil. No caso do Brasil, essa fonte europeia aí, ela sempre foi referência pra gente. Pô, nós somos colonizados por um país europeu. Tô falando com vocês em português. Tudo bem que é a Península Ibérica ali, né, que é a periferia da Europa para eles, mas tudo bem. Aí você tem o Dom João vindo para cá, traz já padrões europeus, aí o Dom João vai pintar lá o Rio de Janeiro, fazer a estrutura, traz a missão francesa, forma uma escola de belas artes. Todo esse romantismo que está lá na Europa acaba vindo para o Brasil e virando referência aqui no Brasil também. Todas essas ideias, esses valores que eu falei para vocês. O neoclassismo, a arte nouveau, né, a arte nova que vem junto com... você pode perceber isso na arte, na literatura, na arquitetura, os pintores, os artistas, ali desde o período do Dom João, durante todo o século XIX, pintando e retratando um Brasil nos moldes do padrão da cultura, do romantismo e do nacionalismo europeu. Então isso acaba chegando no Brasil. Só que, olha só que doideira, né? Aliás, só um detalhe, se você passeasse ali, na segunda metade do século XIX, na rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, onde hoje lá tem uma cafeteria famosa, a cafeteria da República, mas retrata bem esse momento de Belle Époque e tal. Tem o Café Colombo ali, a Rua do Ouvidor era a pequena Paris, no Rio de Janeiro. A gente queria ser filhinho da Europa, né? Então nós estamos absorvendo bebendo na fonte desse romantismo, desse nacionalismo que está acontecendo na Europa. Tudo bem? Aí o que acontece? Aí na América você tem processos de independência no século XIX. Novos países vão surgindo em modelos republicanos. E esses países, você já teve essa aula, quem lidera esse processo de independência, quem conduz a independência e quem vai tomar conta do Estado depois, oficialmente, com cargos e interesses, são as elites que se formaram na América. E essas elites que se formam nesses novos países usam tudo isso de novo, bebem nessa fonte para construir suas próprias histórias. Olha a quantidade de bandeiras tricolores que nós temos pelo mundo afora e na América também. Está todo mundo se inspirando na França, está todo mundo se inspirando na Europa. O Brasil está nesse desenho também. O Brasil, durante o século XIX, olha o que eu estou dizendo para vocês, está também olhando para a Europa, está também olhando para a Europa e falando, cara, é assim, a ideia de nação, a ideia de romantizar o passado, criar um futuro meio que comum para a gente. Então o Brasil está bebendo nessa fonte também. Porém, essa ideia, apesar dela ser eurocêntrica, né? Olha o que eu estou dizendo, nós aqui no Brasil, século XIX, estamos tentando construir um país. Tá, do nada? Não, tem uma referência. Onde é a referência? A Europa. Tá, então, nossa referência é a Europa, ok. Mas aí, cara, não dá para contar a mesma história da Europa, né? Você não pode usar a mesma história, o mesmo passado comum. O que a gente vai fazer? Vamos enaltecer os portugueses aqui? Não tem como, os franceses. Então a gente usa como referência. Mas, para um projeto nacional, de uma identidade nacional, aqui no Brasil, do século XIX, a gente precisa de uma adequação.
isso requer uma adequação. Eu posso até estar me inspirando no modelo do romantismo, do nacionalismo lá europeu. Mas nós precisamos achar os nossos elementos particulares, aquilo que conta a nossa história. Já sabe para onde eu estou indo, né? Então, qual que é a ideia? Tudo isso que eu falei como característica do romantismo, onde que eu posso encontrar isso no Brasil? Qual é o elemento que eu posso achar de tipo passado comum, passado mítico, passado heróico, uma história que liga as pessoas? Qual que é a particularidade brasileira para a gente poder buscar esse romantizar o passado e falar, olha aqui, ó, tá nascendo um país, a gente está vindo do mesmo lugar e estamos indo para o mesmo lugar. O Brasil vai fazer isso, vai buscar isso na figura do indígena. E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto. Como que o Brasil busca isso na figura do indígena? Nasce ali, o romantismo, ok. Nós vamos beber na fonte do romantismo europeu. Tá. Precisa de uma adaptação local, americana, nos trópicos, no caso, no Brasil. Nós vamos criar uma política indianista, que fala ali. E aí a gente vai notar isso em vários setores da sociedade, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Mas assim, começa uma ideia, principalmente no segundo reinado, de valorização da imagem do indígena. Só que essa valorização da imagem do indígena, a valorização da figura do indígena, é um indígena idealizado, que está no campo das ideias. Você tem um indígena ali, que é um indígena ligado à ideia de pureza, é o indígena ligado à ideia de originalidade, só tem aqui e é daqui. Você tem um indígena ligado à ideia de bravura, coragem, heroísmo, tudo idealizado. A elite brasileira está idealizando isso. O indígena ligado, por exemplo, à ideia do não corrompido, né, daquela ideia do bom selvagem, e por falar em selvagem, ligado também à ideia da natureza. Olha só, existe uma imagem do indígena idealizada, que não corresponde à verdade. César, mas onde a gente pode ver isso? Como é que isso vai cair no vestibular? Pô, os jornais da época, né, com os textos que eram publicados, a literatura, as artes de um modo geral, as artes visuais, os concursos que eram feitos, o Instituto Geográfico, o Instituto de História e Geografia do Brasil, IHGB, coordenado ali pelo Dom Pedro II, fazendo um concurso para contar a história do Brasil. Então vamos contar a história oficial. Então é o índio, começa lá, nós temos esse elemento novo aí que é o indígena, aí tá todo mundo bebendo nessa fonte. Só que esse indígena, aí você vai lembrar, lógico, por exemplo, do José de Alencar, você vai lembrar do Carlos Gomes, com a obra, o Guarani. Cara, tá vendo? O Brasil tá contando a história falando assim, ó o índio, cara, vamos valorizar o índio, o herói, o puro, o não corrompido, a natureza. Aí você mostra uma ideia positiva ali do índio, só que positiva, mas não suficiente. Ele precisa dar origem a uma sociedade, a uma civilização brasileira. Tem problema isso que eu estou falando, de idealizar o índio assim? Lógico que tem. Nas pinturas, nas artes, em todos os lugares, isso tem muitos problemas sim. Por quê? Isso é uma invenção, é um mito. É como se fosse um mito de fundação. Todas as sociedades constroem seus mitos, né? Nós estamos construindo o nosso aqui. Qual que é o grande problema disso? Esse indígena que está sendo idealizado, ele está na minha cabeça e na sua cabeça até hoje. O indígena não é essa visão idealizada que eles construíram no século XIX. As sociedades indígenas são complexas, são dinâmicas, mudam, né? E aí você tem essa visão cristalizada do indígena na cabeça. Eu falei para vocês que a gente escorrega na roda por conta disso, né? No século XIX, de tantas obras e tanta literatura e coisas que vocês são obrigados a ler até hoje, às vezes não muito contextualizado, né? Nós criamos a imagem do indígena. Esse indígena aqui, ó, a Moema, ou a Iracema, Peri, a gente cria uma ideia de um indígena ali na cabeça, idealizado, cristalizado, irreal, falseado. Aí qual que é o problema? Aí você não consegue entender, olha só que doido, você for escrever sobre isso hoje, volta lá no passado que a história ajuda a explicar tudo. Aí algumas pessoas não conseguem, mesmo você explicando depois com muita calma, algumas pessoas não conseguem entender que um indígena hoje, usando um celular,
Igual eu fui recentemente numa tribo, acho que eu já até falei para vocês, eu visitei uma tribo na Paraíba, a aldeia Tabajara. Eu tenho o WhatsApp do cacique. Eu mando o WhatsApp pro cara. Eu fui lá, ele estava sentado com cocá, com energia elétrica. Me deu o número do celular dele. Ele deixa de ser indígena por conta disso? Não, é claro que não. Nessa altura do campeonato, com tantas aulas que a gente já teve, você já está esperto. Mas ele não deixa de ser indígena por causa disso. Ele deixa de ser aquele indígena idealizado e cristalizado na sua cabeça que nunca existiu. Aquela imagem do José de Alencar, né? Do Carlos Gomes ali, nas obras todas desse momento. Cara, esse indígena não existiu. Ou do Vitor Meirelles, né? Camoema. Esse indígena não existiu. E aí você fica tentando achar hoje na sociedade brasileira esse indígena irreal e falseado. Olha como é que isso está na nossa cabeça até hoje. Aí você fala assim, ah, César, faz sentido, né? Porque, lembra que eu falei para vocês que, então, tipo, português que não vier para o Brasil hoje de caravela, deixa de ser português? Não. O indígena hoje que usa celular, usa calça jeans, é ser indígena? Não. Porque está na universidade? Não. A gente já conversou sobre isso. Tá, César, entendi. O rolê aí é doido, é pesado. Mas quem fez isso? Quem está construindo essa ideia? Cara, essa ideia é uma ideia oficial, é uma ideia de Estado. Tem concurso, tem obras que são consagradas, né? Tem concurso para contar a história do Brasil dessa forma. Quem está conduzindo esse processo é a elite brasileira. Aí você fala, peraí, César, não entendi. Eu achava que a elite brasileira queria matar a Índia. Calma, eles querem. Porque assim, a elite brasileira é dona do Estado. O Estado vai criar a ideia da identidade nacional. Aí traz o indígena e fala, ó, esse indígena idealizado. Você fala, mas não estou entendendo, por que a elite brasileira está construindo essa imagem do indígena? Porque é um passo. É um passo no processo, porque a elite brasileira nunca quis ser filha da África ou filha da América. Quis ser filha da Europa. E tenta ser filha da Europa a todo momento. Então o que você faz? Você parte de um padrão europeu de ideia, né, o romantismo, o nacionalismo e tal. Você pega um elemento daqui, um elemento original, vamos dizer assim, que é o indígena. E aí você mistura as duas coisas. Você fala, ó, nós brasileiros, nós viemos daqui, ó, dessa fusão da Europa com o índio. E aí nós estamos deixando esse mundo indígena e selvagem, bonito, para trás, para dar espaço para a civilização. Sai o indígena cristalizado, ou fica cristalizado no museu, e entra a idealização de que, olha, foi o índio com a mistura com o europeu, que, né, se encontrando, vão dar origem a uma nova civilização. O índio vai ficar para trás como um passado comum, lembra do romantismo? Um passado idealizado, comum, uma história comum nossa, mas ó, para frente é civilização, baseada nos padrões europeus. A elite brasileira está construindo esse passo, está dando essa jogada, né? Principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Então você mostra uma sociedade que está se civilizando. A elite brasileira está mostrando para o resto do mundo assim, ó, o que é ser brasileiro? Ah, o brasileiro é fruto desse encontro, né, da Europa com a América, e aí nós estamos nos civilizando, então, e deixando para trás o índio, mas olha que bonito que o índio é. Isso na teoria. Na prática, galera, o que faz com o índio na prática, desde o começo? Mete o louco. Mete o louco, você acha que a história é bonitinha, o quadro, a idealização, mas na prática é tomando terra de indígena, é avançando, é matando, é derramando sangue, igual nós sempre fizemos, né? Nós não reconhecemos e não respeitamos indígenas, e é muito louco, hoje, inclusive, né? Com os massacres que nós temos, a gente consegue, olha que interessante, se sensibilizar por algo que está acontecendo, por exemplo, na Índia. Ah, a Índia vai aprovar uma legislação que vai tirar a cidadania de muçulmanos lá no canto da Índia e tal. A gente, pô, cara, estão dizimando um povo ali, é genocídio e tal, não sei o quê. Mas a gente não consegue perceber que dentro do Brasil existem povos diferentes que compõem a nacionalidade brasileira. E pode usar esse termo, pode escrever povos indígenas, sim, são povos indígenas, são centenas de povos indígenas. Não caia na ladainha desse Weintraub aí, que é um analfabeto, impressionante, né? Um idiota, que fala, ah, eu odeio o termo povos indígenas, é tudo brasileiro, não quer pica-mula, sai de... Não é assim que funciona. Você tem vários povos compondo a nacionalidade brasileira hoje, tudo bem?
A gente consegue se emocionar ali, pô, tem um campo de concentração não sei na onde e tal, mas você não tá vendo o que as mineradoras, madeireiros, o agronegócio tá fazendo com os indígenas no norte, no centro-oeste, né? São povos dentro do mesmo Brasil, compondo um mosaico de identidades aí que formam uma identidade nacional, sim, reconhecida pela nossa Constituição, que reconhece democraticamente o direito desses povos. Tudo bem? Tem que ficar esperto, porque senão parece que a doideira, a selvageria acontece só no terreno do outro, no nosso não, né? História é atualidade também. E aí, cara, então você tem essa ideia, né? O indianismo, então, inventando a ideia de uma identidade nacional, partindo dessa história. E por último aqui a questão da cultura popular. Ou seja, não é só isso que está rolando, não é só a cultura erudita, o romantismo referenciado pela Europa, a elite brasileira tentando construir um índio ali que não é real. Tem, felizmente, cara, tem o povão, felizmente tem o povo pobre, o povo empobrecido, marginalizado, miscigenado. Entre essa galera tem uma circulação muito interessante da cultura, que é o modo de viver, o modo de ver o mundo, o modo de se expressar. Essa cultura, portanto, né, na arte, na música, né, na alimentação, na língua, no jeito de viver, forma também no Brasil, no século XIX, uma cultura popular. Existe sim uma cultura popular. Você tem lá o Carlos Gomes fazendo o Guarani, mas você tem uma cultura popular que vai produzir uma música também no Brasil, felizmente. E isso circula bastante entre as pessoas, né? O povo miscigenado, principalmente, sabe muito bem fazer os processos ali, mesmo que inconsciente, de sincretismo. Então, na cultura popular é que você vai encontrar os elementos afros, né? Os elementos lusos, europeus também, não vamos negar eles não. E aí você tem os elementos tupis também. Aí lembra do Darcy Ribeiro, do povo brasileiro, de todo aquele papo nosso. Principalmente, esses sincretismos aqui, conforme o Brasil vai se desenvolvendo, vai acontecendo diálogos. Por exemplo, diálogos entre o meio rural e o meio urbano. As culturas vão se encontrando, vão se transformando, vão se ressignificando, principalmente na cidade. A cidade é o lugar do encontro. Esses elementos rurais, urbanos, lusos, afros, tupis, né, indígenas, se encontram na cidade. E aquilo ali vai, ó, igual fazer pão, vai amassando. Quanto mais você sova, mais lisinho vai ficando. E aquilo tudo vai sendo ressignificado, vai se misturando, vai se encontrando, vai se desencontrando, se espalha, circula. Essa é a cultura do povão. E como é só um resumo aqui, para a gente materializar isso, né, poderia usar exemplos, e o vestibular às vezes usa, exemplos da culinária, exemplos dos próprios sotaques ou da linguagem, exemplos da religião, etc. Mas vamos pensar no caso da música. A música, cara, é um traço muito forte da nossa cultura. E da cultura popular, a música é o grande traço da cultura popular. Porque é a principal expressão cultural dessa cultura popular e é a expressão do cotidiano. A música está na festa, a música está na religião, a música está no funeral, a música está na roça, a música está na cidade, a música está em todos os lugares, a música mistura as pessoas, a música congrega, a música transforma. Então, enquanto você tem ali, lógico, a música tem um papel fundamental também para a elite, né? Mas pensando no povão, enquanto você tem um Carlos Gomes lá fazendo um Guarani, e puta obra, né? Também você tem uma galera aqui no maxixe, no lundu, no choro, no chorinho, né? No samba. É isso que é a cultura popular. Aí eu fiz questão de colocar aqui, tem uma dança de lundu e tem a Chiquinha Gonzaga, cara. A Chiquinha Gonzaga, fantástica essa mulher, a Chiquinha Gonzaga. Tem uma passagem dela aqui, ó, extraordinárias, ó, mulheres que revolucionaram o Brasil. Cara, essa mulher sofreu demais, lutou contra uma sociedade patriarcal, ela não aceitava a dominação, ela queria tocar, mas não queria tocar música clássica, ela queria fazer um som popular, ela tem que se livrar de um marido tosco que ela tinha, e fica com outro e vai pior, e aí ela tem que lidar com situações de perseguição da sociedade machista. Cara, pesquisa a história dessa mulher aí, de Chiquinha Gonzaga. Ela é uma das mulheres que vai divulgar e vai compor, né, assim, maestrina, vai andar nesse ambiente da cultura popular e da música popular brasileira, portanto. Tá bom? Pesquisa aí, Lundu, põe no YouTube aí, escuta um pouquinho de maxixe, escuta samba, escuta chorinho, dá uma olhada aí pra você entender o que é essa cultura popular do século XIX que eu tô tentando
passar aqui para vocês, tá bom? Galera, ó, o que nós fizemos? O legado do Império, fizemos um pequeno balanço aí do que ficou do Império, de estrutura, né? Falei do romantismo, da sua fonte lá na Europa, junto com o nacionalismo, as suas características, a invenção brasileira e a imagem cristalizada, idealizada, irreal, falsa do indígena, tá na tua cabeça e na minha até hoje, a gente tem que quebrar isso, e a tal da cultura popular. Felizmente tem a cultura popular cimentando tudo isso, cimentando o povão e ressignificando tudo nesse Brasilzão doido, bonito, lindo e muito louco. Beleza? Essa foi a aula 28. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.